Ontem eu tomei a decisão mais importante dos meus 68 anos de vida. Depois de décadas sendo explorada pelo meu próprio filho, eu não apenas bloqueei todos os cartões de crédito dele, eu desapareci com tudo que era meu. Imaginem a cena. Meu filho Cláudio me liga da praia, gritando desesperado, enquanto eu, Ivone Pacheco, estou sentada calmamente na sala vazia do apartamento que já não me pertence mais. Mãe, o que você fez? Cadê o dinheiro? Por que os cartões foram bloqueados? Ele berrava tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. Respirei fundo e respondi com uma tranquilidade que nunca pensei que teria. Filho, acabou. Simplesmente acabou. Esta não é uma história qualquer. É a minha história de libertação depois de anos sendo usada como um caixa eletrônico ambulante. Nunca imaginei que aos 68 anos eu precisaria fugir do meu próprio filho. Mas aqui estou, contando como recuperei minha dignidade e minha vida. Tudo começou há muitos anos, quando meu marido faleceu e me deixou com um bom seguro e uma pensão confortável. Cláudio tinha acabado de se formar em engenharia e parecia um filho exemplar. Me visitava toda semana no meu apartamento no condomínio Jardim das Acácias, em Campinas. Sempre trazia flores e perguntava como eu estava. Naquela época, eu ainda trabalhava como bibliotecária. Adorava meu emprego na biblioteca municipal. Os livros sempre foram meus melhores amigos. Me ensinaram sobre a vida, sobre pessoas, mas nenhum livro me preparou para o que meu próprio filho faria comigo. Quando Cláudio conheceu Patrícia, uma consultora de marketing, achei que tinha encontrado uma boa moça. Elegante, inteligente, parecia gostar dele de verdade. Logo depois veio o pedido. Mãe, estamos querendo comprar nosso apartamento. Pode nos ajudar com a entrada? E eu, feliz por poder ajudar meu filho a construir seu futuro, transferi uma quantia considerável. Só que aquilo foi apenas o começo. Depois veio o carro, as reformas no apartamento, as viagens internacionais. É só desta vez, mãe. Ele sempre dizia, mas nunca era só daquela vez. Quando conheci Neide, a mãe de Patrícia, entendi de onde vinha a influência. Uma mulher materialista, sempre com roupas caras e joias, olhava para meu apartamento simples com desdém, como se eu fosse menos por viver de forma modesta, mesmo tendo condições de gastar mais. Dona Ivone, por que não reforma este lugar? Está tão antiquado, ela sempre comentava. O que ela não sabia é que eu preferia viver assim. Gostava da simplicidade, dos meus 2 cachorrinhos, Tomás e Pipoca, que adotei de um abrigo local. Eles sim eram companhia verdadeira. Nunca me pediam nada além de carinho e comida. Com o tempo, os pedidos se transformaram em ordens disfarçadas. Mãe, paguei aquela conta com seu cartão. Depois te pago. Mas o depois nunca chegava. Abri meu extrato bancário um dia e descobri compras que nunca tinha feito. Restaurantes caros, lojas de grife, hotéis de luxo. Confrontei Cláudio, que desconversou. Ah, mãe, você já está velha. Vai fazer o quê com esse dinheiro todo? Depois que você partir, não vai ser tudo meu mesmo? Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Depois que você partir, meu próprio filho já contava com a minha morte para herdar o que era meu. Foi nesse dia que algo começou a mudar dentro de mim, mesmo que silenciosamente. Continuei fingindo que estava tudo bem, mas comecei a conversar com minha amiga Sônia, dona do Café Aconchego, um lugar acolhedor onde eu ia quase todos os dias tomar meu café e ler um livro. Ivone, isso não está certo, dizia Sônia. Seu filho está abusando de você. É exploração financeira de idoso, sabia? Isso é crime. Eu negava. Dizia que ele só estava passando por dificuldades, que logo pararia. Mas no fundo, sabia que Sônia tinha razão. Geraldo, meu vizinho do 502, um senhor gentil que sempre me ajudava com as compras pesadas e passeava com meus cachorros quando eu não estava bem, também começou a notar minha tristeza. Dona Ivone, a senhora anda muito abatida. Tem algo que eu possa fazer para ajudar? Ele me convidava para almoços, cinema, pequenos passeios, mas eu sempre recusava. Afinal, como poderia gastar dinheiro comigo se meu filho precisava tanto? Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo chegou ao limite. Cláudio apareceu em casa, animadíssimo. Mãe, consegui reservar uns dias em Ubatuba, um resort incrível.
Piscina, serviço de quarto, tudo do bom e do melhor. Meu coração se encheu de alegria. Finalmente, depois de tanto tempo, meu filho estava me convidando para viajar, para descansar um pouco. Que maravilha, filho! Quando partimos? Perguntei, já imaginando o barulho do mar, a areia nos pés, o sol na pele enrugada. Cláudio deu uma risadinha nervosa. Ah, mãe! Na verdade, vamos eu, Patrícia e a Neide. A senhora poderia ficar com os cachorros, né? Seria difícil levar eles para o resort. E a senhora gosta tanto deles. Meu sorriso congelou no rosto. Olhei para os olhos do meu filho e não reconheci mais aquele menininho que eu criei com tanto amor. Vi um homem egoísta que me via apenas como uma velha útil para bancar seus luxos e cuidar dos animais quando ele queria se divertir. Claro, filho. Sem problemas. Respondi automaticamente, como um robô programado para agradar. Naquela noite, depois que Cláudio foi embora, chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Tomás e Pipoca deitaram ao meu lado, como se entendessem minha dor. Peguei o telefone e liguei para a Sônia. Precisava conversar, desabafar. Chega, Ivone, disse ela, depois de me ouvir por quase 1 hora. Eles vão para a praia se divertir com o seu dinheiro enquanto você fica sozinha cuidando dos cachorros? Isso é humilhação. Você precisa agir agora. Pela primeira vez concordei com ela. Algo tinha se quebrado dentro de mim. O amor maternal continuava lá, mas agora estava misturado com indignação, com a percepção clara de que estava sendo usada. Passei a noite em claro, pensando no que faria. Lembrei da Chácara Vista Linda, uma pequena propriedade que herdei dos meus pais e que ninguém da família sabia que eu possuía. Tinha um comprador interessado há meses, justamente Geraldo, meu vizinho, que sonhava em ter um lugar no campo para passar os fins de semana. Na manhã seguinte, assim que Cláudio, Patrícia e Neide partiram para Ubatuba em seu carro luxuoso, comprado com meu dinheiro, comecei a agir. Primeiro, fui ao Banco Progresso, onde Júlio, o gerente que me conhecia há anos, já suspeitava dos abusos que eu sofria. Dona Ivone, finalmente a senhora veio. Estávamos preocupados com todas essas movimentações estranhas nas suas contas, disse ele, mostrando os extratos das minhas contas, os saques constantes, as compras exorbitantes. Com a ajuda dele, bloqueei todos os cartões de crédito e transferi o restante do meu dinheiro para uma conta que só eu tinha acesso. Depois, liguei para o advogado Anselmo Peixoto, que já tinha me orientado sobre a venda da chácara. Vamos finalizar aquela venda hoje mesmo, Dr. Anselmo. E preciso de mais um favor. Quero documentar todos os abusos financeiros que sofri nos últimos anos. Vocês que estão assistindo a este vídeo agora devem estar se perguntando: o que aconteceu depois? Como meu filho reagiu quando descobriu? Para onde eu fui? O que fiz com o dinheiro da chácara? De onde estão assistindo? Já passaram por algo parecido? Deixem nos comentários abaixo. Quero muito saber a opinião de vocês. Se ainda não se inscreveram no canal Vovó Lembrou, façam isso agora mesmo. Esta história está apenas começando, e o que vem pela frente vai mostrar como nunca é tarde para se valorizar e tomar as rédeas da própria vida. Continuem assistindo para saber o que aconteceu quando meu filho me ligou desesperado da praia, ao perceber que não tinha mais acesso ao meu dinheiro. Nunca imaginei que aos 68 anos estaria replanejando minha vida. Quando me aposentei como bibliotecária, depois de 35 anos catalogando e organizando os livros da Biblioteca Municipal de Campinas, achei que finalmente teria paz. Minha aposentadoria não era alta, mas somada à pensão que meu falecido marido me deixou e aos investimentos que fiz ao longo dos anos, eu tinha o suficiente para viver com tranquilidade em meu apartamento no condomínio Jardim das Acácias. Os primeiros sinais da exploração começaram sutilmente, como gotas de chuva que anunciam uma tempestade. Cláudio tinha acabado de se casar com Patrícia em uma cerimônia exuberante que, é claro, eu ajudei a pagar. É o casamento do meu único filho. Justifiquei para mim mesma enquanto assinava o cheque para o buffet caríssimo que a noiva insistiu em contratar. Lembro-me claramente da primeira vez que percebi o padrão. Era uma tarde de terça-feira, e eu estava regando minhas violetas na varanda quando Cláudio apareceu sem avisar. Mãe,
Preciso de um dinheiro emprestado, disse ele, enquanto mexia no celular sem nem olhar nos meus olhos. Apareceu uma oportunidade de investimento imperdível, mas preciso de capital inicial. Naquela época, ele tinha acabado de ser promovido na construtora onde trabalhava. Ganhava bem como engenheiro, tinha um carro razoável, morava em um bom bairro com a esposa. Por que precisava do meu dinheiro? Quanto, filho? Uns 20 mil, respondeu casualmente, como se estivesse pedindo 20 reais para um lanche. 20 mil, quase um quarto das minhas economias na época. Hesitei, mas o amor de mãe falou mais alto. Tudo bem, filho. Quando você pretende me devolver? Logo, mãe. Esse investimento vai dar um retorno incrível em poucos meses. E devolvo com juros. Transferi o valor naquele mesmo dia. E adivinha? Nunca recebi de volta. Quando perguntei, meses depois, Cláudio disse que o negócio tinha dado errado, que tinha perdido tudo. Mais tarde descobri, através de uma foto no perfil de Patrícia nas redes sociais, que meu dinheiro tinha financiado uma viagem do casal para Paris. Realizando sonhos, dizia a legenda da foto em frente à Torre Eiffel. Foi apenas o começo. Logo depois veio Neide, a mãe de Patrícia, uma mulher de 65 anos que, apesar de ter a mesma idade que eu, parecia viver em outro universo. Enquanto eu preferia a simplicidade, uma xícara de chá e um bom livro, Neide era toda produzida, cabelos tingidos religiosamente a cada 3 semanas, unhas sempre feitas, roupas de marca. Numa das visitas em que os 3 vieram à minha casa, visitas que sempre tinham um motivo oculto, eu só não tinha percebido ainda, Neide circulou pelo meu apartamento com um olhar de desdém. Dona Ivone, esse sofá já viu dias melhores, não acha? Comentou passando a mão pelo tecido surrado do meu sofá de 15 anos. Era verdade, o móvel estava gasto, mas era confortável e cheio de memórias. Foi nele que amamentei Cláudio, que li centenas de histórias para ele, que recebi amigas para cafés e confidências. Está bom para mim, Neide. Não preciso de luxo. Não é questão de luxo. É saúde. Essas coisas velhas acumulam ácaros. Não é bom para uma senhora da sua idade. Dentro de uma semana, Cláudio apareceu com um catálogo de móveis planejados. Mãe, vamos reformar seu apartamento. Você merece um ambiente melhor. Eu tentei argumentar que não queria, que o apartamento estava bom do jeito que estava, mas a pressão foi tanta que acabei cedendo. Uma reforma que deveria custar X acabou custando 3x. E adivinha quem pagou? Eu, claro. Os móveis novos eram bonitos, não posso negar, mas não tinham minha história, não tinham minha alma. Eu me sentia uma estranha na minha própria casa. E foi aí que comecei a perceber. A reforma não era para mim. Era para eles não passarem vergonha quando traziam amigos ou colegas de trabalho à casa da velhinha. O padrão se intensificou. Todo início de mês, depois que minha aposentadoria e pensão caíam, lá vinham eles com algum pedido. Mãe, estamos pensando em trocar de carro. O meu já está velho, tem 4 anos. Mas Dona Ivone, Patrícia precisa de um tratamento dentário, mas nosso plano não cobre. Mãe, a máquina de lavar quebrou e está em falta no mercado. Só achamos uma importada. E eu, presa nessa teia de manipulação emocional, sempre cedia. O olhar de decepção de Cláudio quando eu hesitava era como uma faca no meu coração. Tudo bem, mãe, a gente se vira. Não quero ser um peso para a senhora. E pronto, lá ia eu, transferindo dinheiro, emprestando cartões, assinando como fiadora de empréstimos. Enquanto isso, minha vida foi se tornando cada vez mais solitária. As visitas dele só aconteciam quando precisavam de algo. Nos aniversários, Natal, Dia das Mães, era sempre a mesma coisa. Um almoço rápido em algum restaurante caro, que eu pagava, claro, um presente qualquer comprado às pressas, e logo eles tinham outro compromisso. Nunca tinham tempo para simplesmente sentar e conversar comigo, saber como eu estava me sentindo, quais eram meus medos, minhas esperanças. Foi numa dessas ocasiões, um Dia das Mães frio e chuvoso, que conheci Sônia. O restaurante que Cláudio escolheu estava lotado e acabamos sentados próximos a outra família que também comemorava a data.
Enquanto meu filho e Patrícia conversavam entre si, praticamente me ignorando, notei a senhora na mesa ao lado. Devia ter uns 70 anos e estava rodeada de filhos e netos que conversavam animadamente com ela, pendentes de cada palavra que dizia. Seus olhos brilhavam de felicidade genuína. No banheiro, acabamos nos encontrando. Ela percebeu meu olhar triste e me deu um sorriso gentil. "Dia das Mães complicado?" perguntou, enquanto lavava as mãos. "Um pouco", respondi, tentando disfarçar. "Seu almoço parece bem mais alegre." "Nem sempre foi assim", disse ela. "Passei por situações difíceis com meus filhos também. Aprendi que amor não é ser explorada, é estabelecer limites saudáveis." Trocamos telefones, e assim nasceu minha amizade com Sônia, dona do Café Aconchego, um pequeno estabelecimento charmoso no centro da cidade. O café de Sônia se tornou meu refúgio. Ia lá quase todos os dias, às vezes com meus livros, às vezes apenas para conversar. Tomás e Pipoca, meus cachorrinhos, eram bem-vindos no local. Sônia adorava animais e tinha um espaço pet-friendly nos fundos. Foi nesse café que comecei a abrir os olhos para o que estava acontecendo na minha vida. "Ivone, o que seu filho fez com o dinheiro que você emprestou para o tratamento dentário da esposa?" perguntou Sônia um dia. Hesitei. "Na verdade, não sei." Patrícia continua com o mesmo sorriso de sempre. "E aquele carro que eles compraram? Não era para ser um modelo básico, funcional?" "Bem, acabou sendo um SUV importado. Cláudio disse que era mais seguro." Sônia balançou a cabeça. "E aquele curso de especialização que você pagou para ele? Ele chegou a fazer?" Mais uma vez, não soube responder. Percebi então o quanto estava sendo enganada. O dinheiro que eu emprestava nunca ia para o destino que me diziam. Era como jogar dinheiro em um poço sem fundo. A situação atingiu seu ápice quando Cláudio começou a usar meus cartões sem meu conhecimento. Descobri por acaso ao verificar minha fatura online, algo que raramente fazia, pois confiava no débito automático e não costumava gastar muito. Para meu choque, havia compras em lojas de grife, restaurantes caríssimos, até mesmo em uma joalheria. Confrontei meu filho por telefone, com voz trêmula. "Cláudio, por que tem uma compra de R$ 5.000 na joalheria Diamantes Encia no meu cartão?" Silêncio do outro lado da linha. Depois, uma risada nervosa. "Ah, mãe, esqueci de te avisar. Era aniversário de casamento. Quis fazer uma surpresa para a Patrícia. Vou te pagar, prometo." "Mas, filho, como você usou meu cartão sem eu saber?" "Ué, mãe, você me deu a senha daquele cartão adicional, lembra? Para emergências." Era verdade. Eu tinha dado a senha do cartão adicional para ele. Para emergências médicas, caso eu precisasse ser internada e não pudesse autorizar pagamentos. Não para comprar joias caras para a esposa. "Cláudio, isso não está certo. Você está usando meu dinheiro sem minha autorização." Foi então que ele disse a frase que ficaria gravada para sempre na minha memória. "Mãe, para que você guarda tanto dinheiro? Vai levar para o caixão? Depois que a senhora partir, não vai ser tudo meu mesmo? Só estou adiantando a herança." Senti como se tivesse levado um tapa. Meu próprio filho estava ansioso pela minha morte para herdar meu dinheiro. Mais que isso, estava adiantando a herança, como se eu já não importasse, como se meu tempo de vida fosse apenas um inconveniente em seus planos financeiros. Desliguei o telefone sem dizer mais nada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tomás e Pipoca, percebendo minha tristeza, vieram para o meu colo, lambendo minhas mãos como se quisessem me consolar. Aqueles 2 vira-latas que adotei do abrigo há anos eram mais leais e amorosos que meu próprio filho. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente todos os episódios de exploração que tinha sofrido nos últimos anos. Como não tinha percebido antes? Como tinha permitido que chegasse a esse ponto? A verdade é que o amor de mãe muitas vezes nos cega. Queremos acreditar no melhor dos nossos filhos, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. Na manhã seguinte, ainda abalada, decidi dar um passeio com os cachorros na Praça das Jabuticabeiras, um parque próximo ao meu condomínio. Era outono, e as folhas amareladas caíam lentamente, cobrindo o chão como um tapete dourado. Sentei num banco, observando Tomás e Pipoca correrem felizes entre as árvores.
Foi quando Geraldo apareceu. Geraldo Bueno era meu vizinho do apartamento 502, um senhor de 72 anos, viúvo como eu, sempre gentil e prestativo. Tínhamos uma amizade cordial, nada além disso. Embora eu suspeitasse que ele nutria sentimentos mais profundos por mim. Dona Ivone, que surpresa agradável. Posso me sentar? Assenti com a cabeça, tentando disfarçar os olhos inchados de tanto chorar. A senhora está bem? Parece abatida. Não sei se foi a gentileza na voz dele, ou se eu simplesmente estava no meu limite, mas acabei contando tudo. Sobre Cláudio, sobre os empréstimos nunca pagos, sobre os cartões usados sem minha autorização, sobre a frase cruel ao telefone. Geraldo ouviu tudo em silêncio, seu rosto enrugado demonstrando preocupação genuína. Dona Ivone, com todo respeito, o que seu filho está fazendo é crime. Chama-se abuso financeiro de idoso. A senhora precisa se proteger. Mas é meu filho, Geraldo. Meu único filho. Justamente por isso que dói mais. Mas a senhora precisa pensar em si mesma agora. Tem procurado orientação jurídica? Balancei a cabeça negativamente. Geraldo então me falou sobre Anselmo Peixoto, um advogado amigo dele, especializado em direitos dos idosos. Relutei a princípio, mas prometi pensar no assunto. Alguns dias depois, Cláudio apareceu em casa como se nada tivesse acontecido. Trazia consigo Patrícia e Neide, ambas sorridentes. Achei estranho. Eles raramente me visitavam juntos, e nunca com sorrisos tão largos. «Mãe, tenho uma ótima notícia», anunciou Cláudio, sentando-se no sofá novo que tinha me obrigado a comprar. «Estou ouvindo, filho. Consegui reservar um final de semana incrível em Ubatuba. Um resort de luxo, com tudo incluso. Piscina, praia privativa, serviço de quarto 24 horas. Meu coração deu um pulo. Talvez ele tivesse refletido sobre seu comportamento. Talvez estivesse tentando se redimir, me levando para um final de semana agradável à beira-mar. Senti uma pontada de esperança. Que maravilha, filho! Quando vamos? O sorriso de Cláudio vacilou por um instante. Ele trocou um olhar rápido com Patrícia antes de responder. Na verdade, mãe, vamos eu, Patrícia e Neide. A senhora poderia ficar com os cachorros, não é? Seria complicado levar eles para um resort. E a senhora gosta tanto deles. Senti meu rosto queimar de humilhação. Nem sequer tinham considerado me convidar. Eu era apenas a babá de cachorros, a velhinha que ficava para trás enquanto eles se divertiam com o meu dinheiro. Claro, filho, sem problemas. Respondi automaticamente, engolindo o choro. Patrícia bateu palmas, animada. Vai ser incrível! Já estou até vendo aquele bronzeado perfeito. Neide também parecia radiante, já falando sobre os vestidos de noite que levaria para os jantares no resort. Enquanto eles continuavam falando sobre a viagem, planejando cada detalhe, me senti invisível na minha própria sala. Observei os três, tão absortos em sua felicidade egoísta, que nem percebiam minha tristeza. Foi naquele momento que algo se quebrou dentro de mim. Um sentimento novo, que nunca tinha experimentado antes. Indignação misturada com determinação. Eles partiram na manhã seguinte. O porta-malas do SUV novo, que eu ajudei a pagar, abarrotado de malas. Nem sequer olharam para trás ao sair do condomínio. Fiquei na janela, observando o carro diminuir até desaparecer na esquina, com Tomás e Pipoca ao meu lado. É hora de mudar, meus queridos. Sussurrei para meus companheiros peludos, acariciando suas cabeças. Mamãe já aguentou demais. Mal sabia meu filho que aquela seria a última vez que me veria como a velhinha manipulável que ele pensava que eu era. Nos próximos dias, eu tomaria decisões que mudariam completamente o curso das nossas vidas. Assim que o carro de Cláudio desapareceu na esquina, senti um misto de tristeza e determinação tomar conta de mim. Olhei para Tomás e Pipoca, que me observavam com aqueles olhos cheios de lealdade, e tomei minha decisão. Não seria mais usada como um banco ambulante. Não seria mais tratada como uma inconveniência. Alguém que só serve para cuidar dos cachorros enquanto os outros se divertem. Peguei meu celular e liguei para Sônia. A voz dela do outro lado da linha soou preocupada ao perceber meu tom alterado. Ivone? O que aconteceu? Sônia, preciso da sua ajuda. Eles acabaram de sair para Ubatuba. Me deixaram aqui, sozinha.
para cuidar dos cachorros. Nem sequer me convidaram. Ah, minha amiga! O suspiro dela estava carregado de indignação. E deixe-me adivinhar. Você está pagando a conta desse resort de luxo, não está? Provavelmente sim. Cláudio usou meu cartão para fazer a reserva, tenho certeza. Mas isso vai acabar hoje, Sônia. Chega de ser explorada pelo meu próprio filho. Finalmente, Ivone. Quer que eu vá até aí? Por favor. Preciso de uma amiga agora. Enquanto esperava por Sônia, comecei a vasculhar os papéis antigos guardados no fundo do meu guarda-roupa. Encontrei o que procurava. A escritura da Chácara Vista Linda, uma propriedade pequena nos arredores de Campinas que herdei dos meus pais. Nunca tinha falado sobre ela com Cláudio. Na época em que a recebi, ele estava ocupado demais com sua própria vida para se interessar por uma chácara simples que precisava de reformas. A campainha tocou, e logo Sônia estava na minha sala, com um pacote de biscoitos caseiros e uma garrafa de vinho. Seu rosto exibia uma expressão determinada que combinava com o que eu estava sentindo. Então, qual é o plano? Perguntou ela, enquanto servia 2 taças de vinho. Mostrei a escritura da chácara. Lembra daquele lugar que te contei? A propriedade dos meus pais? Aquela chácara que seu filho nem sabe que existe? Claro que lembro. Há alguns meses, Geraldo, meu vizinho do 502, manifestou interesse em comprá-la. Ele sempre quis um lugar no campo para passar os fins de semana. Na época, recusei, mas acho que agora é o momento certo. Sônia arregalou os olhos. Você vai vender a chácara? Mas o que pretende fazer com o dinheiro? Dei um gole no vinho, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. Vou recomeçar minha vida, Sônia. Longe deles, longe dessa exploração, e quero que você venha comigo. Contei a ela sobre um sonho antigo que nunca tinha compartilhado com ninguém. Abrir uma pequena pousada à beira-mar, um lugar acolhedor onde eu pudesse receber viajantes, contar histórias, criar um ambiente de paz. Sônia, com sua experiência no Café Aconchego, seria a parceira perfeita. Ivone, você está falando sério? Uma pousada? Nós duas? Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Tenho 68 anos, Sônia. Quantos anos bons ainda me restam? Quero vivê-los com dignidade, fazendo o que me dá prazer, não sendo explorada por quem deveria me amar e respeitar. Os olhos de Sônia se encheram de lágrimas. Conte comigo, amiga. Vamos fazer isso acontecer. Ah, na manhã seguinte, com uma determinação que não sentia há anos, liguei para Geraldo. Convidei-o para um café em meu apartamento para discutirmos a venda da chácara. Ele chegou pontualmente às 10 horas, bem vestido e com um buquê de margaridas. Minhas flores preferidas, como ele sabia. Dona Ivone, fiquei surpreso com seu telefonema. Ainda está interessada em vender a chácara? Estou, Geraldo. Mais do que nunca. Mas preciso que seja um processo rápido e, principalmente, discreto. Ele pareceu intrigado com meu pedido de discrição, mas não fez perguntas. Em vez disso, sugeriu um valor justo pela propriedade, superior ao que eu esperava, e se comprometeu a agilizar toda a papelada. Posso perguntar por que a pressa, Dona Ivone? Hesitei por um momento, mas algo me dizia que podia confiar nele. Contei tudo, sobre a exploração financeira, sobre como Cláudio e Patrícia me usavam, sobre como fui deixada para trás enquanto eles se divertiam com meu dinheiro. Geraldo ouviu atentamente, o rosto enrugado se contraindo em uma expressão de raiva contida. Dona Ivone, isso que seu filho está fazendo é inadmissível. A senhora merece respeito e consideração, não ser tratada como um caixa eletrônico. Por isso preciso agir agora, Geraldo. Enquanto eles estão na praia, tenho que preparar minha saída. Ele pegou minhas mãos entre as suas, em um gesto de apoio que me emocionou. Conte comigo para o que precisar. Não apenas para comprar a chácara, mas para qualquer ajuda que necessitar nesse momento difícil. Depois que Geraldo saiu, prometi a mim mesma que não choraria mais. Era hora de agir. Peguei minha agenda e comecei a listar todas as providências que precisaria tomar nos próximos dias. O primeiro passo: ir ao banco. O Banco Progresso ficava a poucas quadras do meu condomínio. Era uma instituição antiga na cidade, onde eu mantinha conta há décadas. Júlio, o gerente, me conhecia desde que era apenas um jovem estagiário.
Ele me recebeu em sua sala com um sorriso que se transformou em preocupação ao notar minha expressão séria. Dona Ivone, algum problema? Júlio, preciso que você me ajude a entender exatamente o que está acontecendo com minhas contas e cartões de crédito. Ele digitou algumas informações no computador e virou a tela para que eu pudesse ver. O que vi me chocou, mesmo já esperando algo ruim. Meus cartões de crédito estavam praticamente no limite. Havia compras em lojas de grife, restaurantes caríssimos, eletrônicos de última geração. Nada que eu tivesse comprado ou autorizado. Júlio, esses gastos não foram feitos por mim. Eu suspeitava, Dona Ivone. Nos últimos meses, notei um padrão de gastos muito diferente do seu histórico. Cheguei a tentar entrar em contato, mas sempre falava com seu filho, que dizia que estava tudo bem. Meu coração apertou ao perceber que até mesmo as tentativas do banco de me alertar haviam sido interceptadas por Cláudio. Quero bloquear todos esses cartões, Júlio, todos. E quero transferir todo o dinheiro das minhas contas para uma nova, que apenas eu tenha acesso. A senhora tem certeza? É uma medida drástica. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Júlio assentiu, compreendendo a seriedade da situação. Passamos as 2 horas seguintes reorganizando minhas finanças. Bloqueamos todos os cartões que Cláudio tinha acesso, criamos uma nova conta bancária com senhas que só eu conhecia. E Júlio ainda me ajudou a entender quanto dinheiro eu realmente tinha depois de tantos saques e gastos não autorizados. Dona Ivone, a senhora gostaria de registrar um boletim de ocorrência? O que seu filho fez configura crime de abuso financeiro contra idoso. Pensei por um momento. Denunciar meu próprio filho à polícia? Por mais magoada que estivesse, não conseguia chegar a esse ponto. Ao menos não ainda. Não, Júlio. Por enquanto, só quero proteger o que me resta e recomeçar minha vida. Mas agradeço a preocupação. Saí do banco com um sentimento de libertação que não experimentava há anos. Pela primeira vez, estava tomando o controle da minha vida financeira, estabelecendo limites claros que deveriam ter sido colocados muito tempo antes. Minha próxima parada foi o escritório de Anselmo Peixoto, o advogado que Geraldo tinha me recomendado. O escritório Peixoto em Associados ficava em um prédio comercial no centro da cidade, com uma decoração sóbria e elegante. Anselmo, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, me recebeu com cordialidade. Dona Ivone, Geraldo me ligou contando um pouco da sua situação. Lamento muito pelo que a senhora está passando. Obrigada, Dr. Anselmo. Preciso de orientação legal para me proteger e para garantir que meu filho não possa mais acessar meu patrimônio sem meu consentimento. Durante a hora seguinte, contei a Anselmo todos os detalhes da minha situação. Ele ouvia atentamente, fazendo anotações e ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer algum ponto. Ao final, seu semblante estava grave. Dona Ivone, a senhora está sendo vítima de um crime tipificado em nossa legislação, o abuso financeiro contra a pessoa idosa. Seu filho e sua nora estão usando indevidamente seus recursos, manipulando-a emocionalmente e se aproveitando da sua boa-fé. E o que posso fazer para me proteger legalmente? Vamos preparar uma documentação completa. Primeiro, uma notificação extrajudicial informando que a senhora revoga qualquer autorização prévia para uso de seus cartões e contas. Segundo, um documento detalhando todos os empréstimos não pagos e gastos não autorizados, para o caso de precisarmos entrar com uma ação de ressarcimento no futuro. Terceiro, uma escritura pública declarando que a senhora está em pleno gozo de suas faculdades mentais e que qualquer decisão sobre seu patrimônio deve ser tomada exclusivamente pela senhora. A menção à minha capacidade mental me fez perceber outro risco. E se Cláudio tentasse me interditar judicialmente? Alegar que eu estava senil, incapaz de gerir minha própria vida, apenas para ter acesso ao meu dinheiro? O pensamento me causou calafrios. Doutor Anselmo, é possível que meu filho tente me interditar quando descobrir o que fiz? O advogado assentiu, compreendendo minha preocupação. É uma possibilidade, infelizmente comum em casos como o seu. Por isso, vamos solicitar uma avaliação médica e psicológica preventiva, atestando sua plena capacidade.
Também recomendo que a senhora mantenha um diário detalhando suas atividades diárias, decisões financeiras e planejamentos. Tudo para demonstrar sua lucidez e autonomia. Saí do escritório de Anselmo com uma pasta cheia de documentos para ler e assinar, mas também com uma sensação de amparo legal que me deu ainda mais coragem para prosseguir com meus planos. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Com a ajuda de Sônia e Geraldo, comecei a pesquisar propriedades à venda no litoral norte de Santa Catarina, região que sempre amei por suas praias tranquilas e clima agradável. Encontramos uma pequena pousada à venda em uma cidadezinha chamada Praia do Sonho. O nome não poderia ser mais apropriado. Conversamos por vídeo com o corretor, que nos mostrou todos os detalhes do imóvel. 6 quartos para hóspedes, todos com vista para o mar, uma cozinha ampla, uma sala de estar aconchegante com uma lareira para os dias mais frios e um jardim nos fundos onde Tomás e Pipoca poderiam correr livremente. O preço estava dentro do que eu poderia pagar com a venda da chácara e o que havia sobrado das minhas economias. É perfeito, Sônia. Exatamente o que sonhamos. E tem espaço suficiente para montarmos um pequeno café, nos moldes do meu aconchego. Podemos oferecer café da manhã especial para os hóspedes, chás da tarde, quem sabe até jantares temáticos. A empolgação de Sônia era contagiante. Fizemos uma oferta pelo imóvel naquele mesmo dia, condicionada à venda da minha chácara para Geraldo. Enquanto os trâmites imobiliários seguiam seu curso, recebi uma ligação da minha irmã Regina. Ela morava em São Paulo e, por conta da distância e de nossas vidas ocupadas, não nos víamos com tanta frequência quanto gostaríamos. Regina sempre foi a voz da razão na família, aquela que enxergava as situações com clareza e não tinha medo de dizer verdades, por mais dolorosas que fossem. Ivone, que história é essa que Sônia me contou? Você vai se mudar para Santa Catarina e abrir uma pousada? E o Cláudio? Ele sabe disso? Expliquei a situação para Regina, detalhando toda a exploração financeira que vinha sofrendo, a humilhação de ser deixada em casa para cuidar dos cachorros, o comentário cruel de Cláudio sobre adiantar a herança. Meu Deus, Ivone, eu sempre desconfiei que tinha algo errado na relação de vocês. Cláudio nunca foi aquele filho atencioso que você pintava nas nossas conversas. E aquela nora sua, então? Nem se fala. Uma vez ela me ligou perguntando se eu sabia quanto você tinha em investimentos. Imagine só a audácia. Por que você nunca me contou isso, Regina? Porque você sempre defendia o seu menino. Dizia que ele era ocupado, que a vida dele era corrida, que eu estava sendo injusta. Achei que você não estava pronta para ouvir a verdade. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela revelação. Quantas outras pessoas tinham percebido o que estava acontecendo e não me disseram nada, por acharem que eu não aceitaria? Bem, agora estou pronta, Regina. E mais do que isso, estou agindo. E pode contar comigo, irmã. Inclusive, que tal eu ir para Campinas para te ajudar com a mudança? Posso ficar num hotel próximo e te acompanhar até Santa Catarina. As lágrimas vieram aos meus olhos. O apoio de Regina significava muito para mim. Seria maravilhoso, Regina. Obrigada por estar comigo nesse momento. Tudo estava se encaixando. A venda da chácara para Geraldo foi concluída em tempo recorde, graças aos esforços conjuntos dele e de Anselmo. O dinheiro, depositado diretamente na minha nova conta bancária, foi usado para fechar o negócio da pousada em Santa Catarina. Sônia já havia comunicado aos funcionários do Café Aconchego que venderia o estabelecimento, e eu comecei discretamente a embalar os pertences pessoais que levaria comigo. Mantive tudo em absoluto segredo. Quando Cláudio, Patrícia e Neide ligavam de Ubatuba para verificar como eu estava, respondia com naturalidade, sem dar nenhuma pista sobre a revolução que estava ocorrendo na minha vida. Eles, como sempre, não faziam perguntas profundas, não se interessavam verdadeiramente pelo meu bem-estar. Era sempre uma conversa rápida, superficial, antes de desligarem para voltar a aproveitar a praia. A data da mudança foi marcada para o dia seguinte, ao retorno deles de Ubatuba. Regina já estava em Campinas, hospedada em um hotel próximo ao meu condomínio, pronta para me acompanhar na jornada até Santa Catarina. Sônia havia encaminhado a venda do Café Aconchego e também faria a mudança no mesmo dia. Na véspera do grande dia, sentada na minha sala parcialmente vazia,
Com apenas Tomás e Pipoca como companhia, recebi uma mensagem de Cláudio. Mãe, estamos tendo uns probleminhas com o cartão de crédito aqui. Você poderia verificar o que está acontecendo? Tentamos pagar a conta do hotel e deu recusado. Beijos, depois conversamos melhor. Ele nem sequer perguntou como eu estava. Nem sequer se preocupou com o fato de eu ter cortado o acesso dele aos meus cartões. Só queria resolver o probleminha para continuar gastando meu dinheiro. Foi então que tive certeza absoluta. Estava fazendo a coisa certa. Era hora de me libertar, de recomeçar, de viver os anos que me restavam com dignidade e alegria. Desligar meu filho da torneira financeira que ele explorava há anos seria doloroso. Para ele, não para mim. Mas era necessário. Por mim, por meu bem-estar, por meu direito de ser respeitada e valorizada. Deitei naquela noite com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. E pela primeira vez em anos, estava genuinamente animada para ver o que o futuro me reservava. Pouco sabia eu que a reação de Cláudio ao descobrir o que eu havia feito seria ainda mais dramática do que eu esperava. Mas isso é uma história para outro momento. Dormi inquieta naquela noite, com sonhos entrecortados onde Cláudio me perseguia por corredores intermináveis, gritando sobre cartões bloqueados e contas vazias. Acordei antes do amanhecer, com Tomás lambendo minha mão como se percebesse minha ansiedade. Pipoca, sempre mais tranquilo, estava enrolado aos pés da cama, roncando suavemente. Hoje é o grande dia, meus amores, sussurrei, acariciando as orelhas de Tomás. Vamos começar uma vida nova, longe daqui. Regina havia combinado de chegar às 8 horas para me ajudar com os últimos preparativos. A empresa de mudança viria às 10 horas e partiríamos logo em seguida. Tudo cronometrado para acontecer antes que Cláudio, Patrícia e Neide retornassem de Ubatuba, previsto para o final da tarde. Estava tomando meu café na cozinha quase vazia quando o telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o nome de Cláudio. Respirei fundo antes de atender, preparando-me mentalmente para o que viria. Alô? Mãe, cadê o dinheiro? Você bloqueou os cartões? A voz dele estava alterada, uma mistura de raiva e desespero que fez meu coração acelerar. Ao fundo, podia ouvir Patrícia gritando algo sobre vergonha e humilhação. Neide parecia estar chorando teatralmente. Sim, filho. Bloqueei. E não é só isso que fiz. Minha voz saiu firme, sem o tremor que eu temia. Como assim? O que você quer dizer com isso? Tivemos que pedir dinheiro emprestado para um casal que conhecemos aqui no resort para pagar a conta. Você tem noção da vergonha que passamos? Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Vergonha, Cláudio? Você fala de vergonha? E a vergonha que sinto quando sou deixada em casa para cuidar dos cachorros enquanto vocês vão se divertir com o meu dinheiro? E a vergonha de descobrir que meu próprio filho usa meus cartões sem autorização? E a vergonha de ouvir que você está adiantando a herança porque acha que não mereço viver meus últimos anos com dignidade? Silêncio do outro lado da linha. Por um momento pensei que ele tivesse desligado. Mas então ouvi sua respiração pesada, seguida de uma mudança de tom, da raiva para a manipulação, uma tática que ele sempre usou comigo. Mãe, você está confusa. Acho que a senhora não está bem. Estamos voltando agora mesmo para cuidar de você. Fique tranquila. Vamos resolver isso juntos. Ele achava que eu estava senil, que poderia usar isso contra mim, talvez até tentar uma interdição judicial, como Anselmo havia me alertado. Não estou confusa, Cláudio. Estou mais lúcida do que nunca. E sim, venham logo. Temos muito o que conversar. Não mencionei que, quando ele chegasse, eu já não estaria mais lá. Não mencionei a mudança, a venda da chácara, a compra da pousada em Santa Catarina. Era melhor que ele descobrisse tudo pessoalmente. Estamos saindo agora mesmo. Chegamos em umas 4 horas. Não faça nada até lá, entendeu? Nada. Entendi, filho. Dirija com cuidado. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para Regina. Eles estão voltando mais cedo. Precisamos adiantar tudo. Regina, sempre prática, não perdeu tempo com pânico. Estou chegando em 15 minutos. Ligue para a transportadora e veja se podem vir antes. Nos 45 minutos seguintes, fiz uma série de telefonemas frenéticos.
A empresa de mudança conseguiu adiantar para 9 horas. Sônia, que deveria nos encontrar na estrada às 14 horas, também antecipou sua saída. Geraldo, que ia me ajudar com os últimos detalhes burocráticos do condomínio, estava a caminho. Anselmo, o advogado, prometeu enviar por e-mail todos os documentos que eu precisaria ter em mãos. Quando Regina chegou, encontrou-me em meio a um turbilhão de atividades. Ela sempre foi a irmã mais organizada e rapidamente assumiu o controle da situação. Ivone, termine de arrumar os pertences pessoais e os documentos importantes. Vou organizar as últimas caixas e preparar os cachorros para a viagem. Enquanto eu separava documentos, joias e fotografias antigas que não poderia deixar para trás, o interfone tocou. Era Geraldo, chegando com seu jipe antigo para nos dar suporte. Dona Ivone, vim o mais rápido que pude. Soube que seu filho está voltando? Sim, Geraldo. Eles descobriram sobre os cartões bloqueados e estão furiosos. Precisamos sair antes que cheguem. Geraldo, um ex-militar aposentado, assumiu uma postura protetora que me fez sentir segura. Não se preocupe. Estou aqui para garantir que tudo corra bem. Às 9 horas em ponto, a van da transportadora estacionou em frente ao condomínio. Os homens trabalharam com eficiência impressionante, carregando as poucas caixas e móveis que eu havia decidido levar. Em 1 hora, tudo estava pronto. Antes de sair, dei uma última olhada no apartamento onde havia vivido por quase 2 décadas. As paredes nuas, os cômodos vazios ecoavam com memórias, algumas doces, outras amargas. Deixei sobre a mesa da sala um envelope grosso, contendo todos os extratos bancários que documentavam os abusos financeiros de Cláudio, a carta do gerente Júlio explicando sobre as tentativas do banco de me alertar, e um documento redigido por Anselmo detalhando que eu não devia mais nada a meu filho. Junto a isso, coloquei a antiga caderneta de poupança infantil de Cláudio, que guardei todos esses anos como recordação. Dentro dela, depositei R$ 10.000, uma quantia que não mudaria minha vida, mas que daria a ele um pequeno suporte financeiro inicial para aprender a viver sem meu dinheiro. Anexei um bilhete simples, para recomeçar, com seu próprio esforço desta vez. Era meu último ato de amor maternal. Não mais um amor cego e permissivo, mas um amor responsável, que estabelece limites e ensina lições necessárias. Quando saí pela porta, carregando apenas uma bolsa com os pertences imediatos e com Tomás e Pipoca em suas caixas de transporte, senti um misto de melancolia e libertação. Regina esperava no carro, com o motor ligado. Pronta, minha irmã? Mais pronta do que nunca. Seguimos a van da transportadora, com Geraldo nos acompanhando em seu jipe. Ele faria apenas uma parte do trajeto, até a divisa do estado, para garantir que sairíamos de São Paulo sem problemas. Combinamos de nos encontrar em um posto de gasolina na rodovia para um café de despedida. Mal tínhamos chegado à rodovia quando meu celular começou a tocar insistentemente. Cláudio. Desliguei o aparelho. Aquele não era momento para confrontos. Ele teria que lidar com as consequências de suas ações sem a minha presença. No posto de gasolina, Sônia já nos esperava em seu carro carregado com seus pertences. O encontro das 3 mulheres de cabelos grisalhos, eu, Regina e Sônia, contrastava fortemente com a despedida emocionada de Geraldo. Dona Ivone, disse ele segurando minhas mãos entre as suas, quero que saiba que a chácara será bem cuidada. E se algum dia a senhora quiser voltar para visitar, as portas estarão sempre abertas. Obrigada, Geraldo, por tudo. Não apenas pela compra da chácara, mas por ter sido um amigo quando eu mais precisava. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou apenas me dando um abraço gentil antes de se despedir. Retomamos a viagem, agora em comboio. A van da transportadora à frente, seguida pelo carro de Regina, onde eu estava com os cachorros, e por fim o carro de Sônia. A estrada se estendia à nossa frente, cortando campos e montanhas, levando-nos para longe de Campinas, para longe do passado de exploração e dor. Eram aproximadamente 14 horas quando meu celular, que eu havia religado brevemente para verificar mensagens importantes, tocou novamente. Era Júlio, o gerente do banco. Dona Ivone, sinto muito incomodá-la, mas achei que deveria saber. Seu filho esteve aqui no banco, extremamente alterado.
Exigia informações sobre suas contas, sobre as transferências recentes, sobre tudo. Quando me recusei a fornecer qualquer dado, citando o sigilo bancário, ele ameaçou entrar com um processo de interdição contra a senhora, alegando incapacidade mental. Meu coração falhou uma batida. Era exatamente o que eu temia. Ele tem alguma chance de conseguir isso, Júlio? Honestamente, Dona Ivone, muito pouca. Temos registros de todas as suas visitas ao banco, das decisões financeiras sensatas que tomou, da clareza com que explicou sua situação. Além disso, doutor, Anselmo já providenciou aquela avaliação médica e psicológica preventiva. Lembra? A senhora está legalmente protegida. Agradeci a Júlio pelo aviso e desliguei, sentindo um peso no peito. Não era fácil imaginar meu próprio filho tentando me declarar incapaz apenas para ter acesso ao meu dinheiro. Mas, de certa forma, isso apenas confirmava que eu estava fazendo a coisa certa ao me afastar. Regina percebeu minha inquietação. O que foi, Ivone? Contei a ela sobre a ligação de Júlio, sobre a ameaça de interdição. Ela balançou a cabeça indignada. Esse sobrinho meu, como pode ter se tornado uma pessoa tão mesquinha? Mamãe e papai se revirariam no túmulo se soubessem disso. As pessoas mudam, Regina. Ou talvez Cláudio sempre tenha sido assim. E eu, cega pelo amor de mãe, não quis enxergar. Continuamos a viagem em relativo silêncio, cada uma absorta em seus próprios pensamentos. A paisagem mudava gradualmente à medida que nos aproximávamos de Santa Catarina. Os campos davam lugar a montanhas mais densamente arborizadas. O ar se tornava mais úmido, e ocasionalmente podíamos sentir o cheiro do mar ao longe. Eram quase 18 horas quando meu celular tocou novamente. Dessa vez, era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Ivone Pacheco? Uma voz masculina, desconhecida. Sim, quem fala? Aqui é Maurício, zelador do condomínio Jardim das Acácias. Senhora, desculpe incomodar, mas está acontecendo uma situação complicada aqui. Seu filho chegou há cerca de 1 hora, encontrou o apartamento vazio e está... Bem, está causando um tumulto. Ameaçou chamar a polícia, alegando que a senhora foi sequestrada ou algo assim. Quebrou a porta de entrada e está revirando tudo. Fechei os olhos, imaginando a cena. Cláudio sempre teve um temperamento explosivo quando contrariado. Maurício, ele encontrou o envelope que deixei na mesa? Sim, senhora. Ele está com os papéis na mão agora, gritando e xingando. A esposa dele está chorando, e a sogra está sentada no chão, parece em estado de choque. Apesar de tudo, não pude deixar de sentir uma pontada de pena. Era uma cena triste. O colapso de uma família construída sobre bases falsas de exploração e manipulação. Maurício, por favor, diga a ele que estou bem, que não fui sequestrada nem nada parecido. Diga que tomei uma decisão consciente e que os documentos no envelope explicam tudo. E peça que não destrua o apartamento. Afinal, ele agora é o responsável pelo imóvel. Sim, senhora. E ele está perguntando para onde a senhora foi. Isso, Maurício, é algo que ele não precisa saber agora. Talvez um dia, quando tiver aprendido algumas lições importantes. Desliguei o telefone, sentindo uma mistura confusa de emoções. Parte de mim queria voltar e confortar meu filho, dizer que tudo ficaria bem. O instinto maternal que nunca desaparece completamente, por mais que nos machuquem. Outra parte, no entanto, a parte que tinha sido explorada e humilhada por anos, sentia um certo senso de justiça sendo feita. Cláudio encontrou o apartamento vazio. Expliquei para Regina, que dirigia atenta à estrada. Está tendo um ataque de fúria, pelo que o zelador disse. Deixe-o gritar, respondeu minha irmã com firmeza. Talvez seja a primeira vez na vida que ele enfrente as consequências de seus atos. O celular tocou mais uma vez. Era Cláudio. Dessa vez, atendi. Onde você está? A voz dele saía entrecortada, como se estivesse correndo ou extremamente agitado. O que você fez? Volte já para casa. Não estou mais em Campinas, Cláudio. E não tenho planos de voltar tão cedo. Você vendeu a casa? Vendeu tudo? Esses papéis aqui? Você vendeu uma chácara que eu nem sabia que existia? Como pôde fazer isso comigo? A chácara era minha, filho.
Assim como o dinheiro que você usou por anos sem minha autorização era meu. Assim como a vida que agora estou retomando é minha. Mas para onde você foi? E com que dinheiro vai viver? Você está senil, mãe. Não pode tomar decisões sozinha. Vou entrar com um pedido de interdição ainda hoje. Faça o que achar melhor, Cláudio. Doutor Anselmo, meu advogado, já está ciente dessa possibilidade e tomou todas as providências legais para proteger meus interesses. Quanto ao dinheiro, não se preocupe comigo. Preocupe-se em como você vai sustentar seu estilo de vida, agora que não tem mais acesso à minha aposentadoria e pensão. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Quando Cláudio voltou a falar, sua voz estava embargada, como se estivesse chorando. Mãe, você não pode me abandonar assim. Somos uma família. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Família. Uma palavra tão bonita, tão significativa, que ele só lembrava de usar quando precisava de algo de mim. Família, Cláudio, é quem nos respeita, nos valoriza, se importa conosco para além do que podemos oferecer materialmente. Pense nisso enquanto reconstrói sua vida. E quando estiver pronto para ter uma relação baseada em amor genuíno, e não em exploração financeira, talvez possamos conversar novamente. Você vai se arrepender disso, mãe. Vai sentir minha falta. Vai perceber que cometeu um erro terrível. Talvez, filho. Talvez eu sinta sua falta. Mas não vou me arrepender de finalmente me valorizar, de estabelecer limites que deveriam ter sido colocados há muito tempo. Deixei R$ 10.000 para você na caderneta de poupança. Use-os com sabedoria para recomeçar. 10.000? Você acha que R$ 10.000 compensam tudo o que fez? Você destruiu nossa vida. Não, Cláudio. Vocês construíram uma vida baseada em explorar uma idosa, sua própria mãe. Essa vida merece mesmo ser destruída, para que algo mais saudável possa surgir em seu lugar. Desliguei antes que ele pudesse responder, sentindo uma onda de exaustão me invadir. Regina estendeu a mão e apertou a minha em um gesto silencioso de apoio. Você foi incrível, irmã. Firme, clara, sem ceder à manipulação. Obrigada, Regina. Não foi fácil. Nunca é fácil estabelecer limites com quem amamos, mas às vezes é necessário para o bem de todos. As horas seguintes da viagem foram mais tranquilas. Meu celular tocou algumas vezes, mas decidi não atender mais. Precisava daquele tempo para processar tudo o que havia acontecido, para me preparar para a nova vida que começaria em breve. Quando finalmente chegamos à Praia do Sonho, já era noite. A pequena cidadezinha litorânea estava silenciosa, com apenas algumas luzes acesas nas casas e pousadas espalhadas pela orla. O corretor nos esperava na entrada da pousada, segurando as chaves e um sorriso cansado, mas genuíno. Bem-vindas à sua nova casa, senhoras. A pousada era exatamente como nas fotos, mas ainda mais encantadora pessoalmente. Uma construção de 2 andares, pintada em tons de azul claro e branco, com uma varanda ampla voltada para o mar. O jardim nos fundos era perfeito para Tomás e Pipoca, que, exaustos da viagem, mal tiveram energia para explorar o novo território antes de adormecerem em suas caminhas improvisadas. Aquela primeira noite na pousada, apesar do cansaço da viagem e da turbulência emocional do dia, foi uma das mais pacíficas que tive em anos. Deitada em um colchão provisório, ouvindo o som das ondas ao longe e a respiração tranquila dos meus cachorros, senti que finalmente estava no caminho certo. Antes de adormecer, liguei para Júlio, o gerente do banco, para verificar se Cláudio havia feito mais alguma movimentação suspeita. Ele tentou entrar em contato com a matriz do banco em São Paulo, Dona Ivone. Exigiu falar com supervisores, gerentes regionais, ameaçou processos, mas garantimos que suas contas estão protegidas e que ninguém além da senhora tem acesso a elas. Obrigada, Júlio, por tudo. A senhora merece paz, Dona Ivone. Fico feliz em ter ajudado. Ni, enquanto o sono me envolvia naquela primeira noite em minha nova casa, pensei em tudo o que havia deixado para trás. Um apartamento cheio de memórias, uma cidade onde vivia a maior parte da vida adulta, um filho que, apesar de tudo, ainda amava. Mas também pensei no que estava por vir. Uma nova fase, cheia de possibilidades,
de autonomia, de respeito próprio. Eu tinha 68 anos, mas sentia como se minha vida estivesse apenas começando. Os 3 primeiros meses na pousada Mar Azul, nome que escolhemos para nosso novo empreendimento, foram de trabalho intenso e descobertas diárias. Sônia e eu, com a ajuda ocasional de Regina, que decidiu ficar conosco por algumas semanas antes de retornar a São Paulo, transformamos o lugar em um pequeno paraíso à beira-mar. Pintamos as paredes internas em tons suaves de azul e areia. Trocamos as cortinas por peças de linho claro que dançavam com a brisa marinha. Reformamos o jardim dos fundos com plantas nativas que atraíam beija-flores e borboletas. Tomás e Pipoca se adaptaram com surpreendente facilidade. De cachorros de apartamento a cães praianos, correndo livres pela areia nas primeiras horas da manhã, quando levávamos para passear. Em pouco tempo, a pousada começou a ganhar uma reputação local. O café da manhã preparado por Sônia, com pães caseiros, geleias artesanais e bolos perfumados com especiarias, atraía não apenas nossos hóspedes, mas também moradores da pequena comunidade. Nas tardes de sexta-feira, comecei a realizar saraus literários na varanda. Um retorno às minhas raízes de bibliotecária, compartilhando histórias e poemas com quem quisesse ouvir. A vida financeira, que antes era uma fonte constante de estresse e manipulação, tornou-se simples e transparente. A renda da pousada, modesta mas constante, complementada com nossas aposentadorias, permitia uma existência confortável sem extravagâncias. Administrávamos tudo com cuidado, Sônia e eu, em um caderno de contabilidade simples que mantínhamos na recepção. Nada de cartões de crédito estourados, nada de empréstimos não autorizados, nada de cobrança surpresa. Era uma manhã de domingo, quase 3 meses após nossa chegada, quando recebi a primeira ligação de Cláudio desde aquele dia tumultuado da mudança. Estava na cozinha, preparando uma fornada de cookies de chocolate para os hóspedes, quando o celular tocou. Ao ver o nome dele na tela, meu coração disparou. Alô? Mãe? A voz dele estava diferente, mais contida, quase humilde. Olá, Cláudio. Como você está? Um suspiro profundo do outro lado da linha. Sobrevivendo. As coisas mudaram bastante por aqui. Limpei as mãos na toalha e me sentei à mesa da cozinha. Imagino que sim. Patrícia me deixou. Disse que não se casou para viver num apartamento pequeno e ter que contar moedas no supermercado. Voltou para a casa da mãe. Não posso dizer que fiquei surpresa. Patrícia sempre fora transparente em seus interesses. Meu filho e o acesso ao meu dinheiro através dele. Sinto muito, filho. E realmente sentia. Não pelo fim de um casamento baseado em interesses materiais, mas pela dor que sabia que ele estava sentindo. Perdi o emprego também. Ou melhor, pedi demissão. Estava devendo para a agiota, mãe. Precisei usar o dinheiro da rescisão para pagar. Senão as coisas iam ficar feias. Agiota? As coisas estavam piores do que eu imaginava. Cláudio, em que você se meteu? Depois que descobri que a senhora tinha ido embora, fiquei desesperado. Peguei empréstimo com gente errada para tentar manter o padrão, pensando que conseguiria um jeito de acessar suas contas de novo. Mas aí veio a carta do seu advogado, explicando todas as medidas legais que a senhora tinha tomado para me impedir de acessar qualquer coisa. Ele fez uma pausa. Eu estaria com raiva se não estivesse tão impressionado. A senhora pensou em tudo. Sorri, lembrando-me das longas horas com Anselmo, o advogado, planejando cada detalhe da minha emancipação financeira. Não foi fácil, Cláudio, mas foi necessário. Eu sei disso agora. Sua voz ficou embargada. Demorei, mas entendi. A senhora me deu uma lição que eu nunca vou esquecer. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Parte de mim ainda temia que fosse apenas mais uma manipulação, uma nova estratégia para tentar me convencer a ajudá-lo financeiramente. Estou trabalhando em 2 empregos agora. Durante o dia, numa construtora menor, com salário bem inferior ao que eu tinha. À noite e nos fins de semana, como motorista de aplicativo. O apartamento que a senhora me deixou, vendi. Era grande demais e caro para manter sozinho. Comprei um menor, num bairro mais afastado. E como você está se sentindo com essas mudanças? Ele riu, um riso triste mas honesto. Exausto, assustado, às vezes com raiva. Mas também, não sei explicar, mais real, sabe?
como se antes eu estivesse vivendo uma fantasia, uma bolha que a senhora financiava. Agora estou na vida real, com suas dificuldades e limitações. Senti uma onda de emoção me invadir. Era exatamente isso que eu esperava que acontecesse. Não queria destruir meu filho, mas fazê-lo crescer, amadurecer, enfrentar a realidade que tantos outros enfrentam diariamente. Isso é bom, Cláudio. Faz parte de se tornar um adulto de verdade. Eu sei, mãe, e por isso estou ligando. Não para pedir dinheiro, juro. Nem vou perguntar onde a senhora está, se não quiser me dizer. Só queria pedir desculpas. Por tudo. Pela forma como tratei a senhora, como explorei sua bondade, como tomei tudo como garantido. Eu fui um filho terrível. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Ouvi a porta da cozinha abrir suavemente. Era Sônia, que ao ver minha expressão, fez menção de sair, mas sinalizei para que ficasse. Você foi um filho que se perdeu no caminho, Cláudio, que confundiu valores, que esqueceu o que realmente importa. E eu permiti isso, por amor e por medo de ficar sozinha. Compartilhamos a culpa? Não, mãe. A senhora só fez o que qualquer mãe faria. Tentou me ajudar. Eu que abusei disso. Mas estou tentando mudar. De verdade. Olhei pela janela da cozinha, vendo o mar ao longe, as ondas quebrando na praia. Como seria fácil ceder àquele momento de vulnerabilidade, contar a ele onde estava, convidá-lo para vir, talvez até oferecer ajuda financeira novamente. Mas algo dentro de mim dizia que ainda era cedo demais. Fico feliz em ouvir isso, filho. Muito feliz mesmo. Mas mudanças verdadeiras levam tempo. Precisam ser provadas por ações, não apenas palavras. Eu sei. E não espero que a senhora confie em mim agora. Nem sei se um dia vai confiar de novo. Só queria que soubesse que estou tentando ser uma pessoa melhor. Quando desliguei, fiquei sentada por um longo tempo, olhando para o nada. Sônia se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Era ele, não era? Seu filho. Assenti, enxugando as lágrimas. E o que ele queria, depois de todo esse tempo? Pedir desculpas. Dizer que está mudando de vida. Sônia ergueu as sobrancelhas. E você acredita nele? Pensei por um momento. Quero acreditar, mas ainda é cedo para ter certeza. E se for verdade? Se ele realmente estiver mudando? Então talvez algum dia possamos reconstruir nossa relação, em novas bases, mais saudáveis. Levantei-me, voltando para a massa de cookies que estava preparando. Mas isso é para o futuro. Agora temos hóspedes para alimentar. As semanas seguintes trouxeram uma série de mensagens de texto de Cláudio, nunca pedindo nada, apenas compartilhando pequenos trechos do seu novo cotidiano. Fotos do seu apartamento modesto, mas organizado. Relatos do trabalho na construtora, onde estava tentando reconstruir sua reputação profissional. Histórias curiosas de passageiros que transportava como motorista de aplicativo. Comecei a responder, cautelosamente a princípio, depois com mais abertura. Compartilhava pequenos detalhes da minha nova vida, sem revelar onde estava exatamente. Falava sobre os livros que estava lendo, sobre como era bom acordar com o som do mar, sobre a liberdade de administrar meu próprio tempo e dinheiro. Foi numa dessas trocas de mensagens, já no 4º mês da minha nova vida, que Cláudio me surpreendeu. Mãe, comecei a fazer terapia. O terapeuta sugeriu que eu escrevesse uma carta para a senhora, listando todas as vezes que abusei da sua confiança e bondade. Foram 12 páginas, frente e verso. Nunca tinha percebido a extensão do que fiz até ver tudo escrito. Como a senhora não me odiou antes? Respondi com sinceridade. Porque sou sua mãe, Cláudio. O amor de mãe é algo estranho. Enxerga o potencial, não apenas a realidade atual. Eu sempre soube que havia um homem melhor dentro de você, esperando para emergir. A vida na pousada continuava em seu ritmo tranquilo e gratificante. Com a chegada do verão, os 6 quartos estavam quase sempre ocupados. Contratamos 2 jovens da comunidade para nos ajudar. Mariana na limpeza e organização dos quartos e Juliana na cozinha, como assistente de Sônia. Os saraus literários se expandiram para incluir música ao vivo, com um grupo de violonistas locais que se apresentavam quinzenalmente. Nas noites de lua cheia, organizávamos pequenas caminhadas pela praia.
onde eu contava histórias e lendas do mar para os hóspedes e moradores locais. Tomás e Pipoca, já idosos, se tornaram mascotes adorados, sempre prontos para receber carinho dos visitantes. Foi numa dessas noites de lua cheia, enquanto caminhávamos pela praia após o sarau, que Sônia tocou no assunto que estava em nossas mentes há semanas. Ele parece estar realmente mudando, Ivone. Talvez seja a hora de contar a ele onde estamos. Olhei para o mar prateado pela luz da lua. Tenho pensado nisso, mas ainda tenho medo, Sônia. Medo de ceder muito cedo, de voltar àquela dinâmica tóxica. Entendo seu receio, mas pense também que você está diferente. Não é mais aquela mulher que se deixava explorar. Você encontrou sua força, estabeleceu seus limites. Mesmo que ele tente, não conseguiria mais te manipular como antes. Ela tinha razão. Eu não era mais a Ivone submissa e insegura de antes. A nova Ivone, dona da pousada Mar Azul, organizadora de saraus, contadora de histórias respeitada na comunidade, era uma mulher que conhecia seu valor e não permitiria mais ser usada. Vou pensar no assunto, prometi a Sônia. Talvez seja a hora de dar um passo em direção à reconciliação. Na manhã seguinte, enquanto ajudava Mariana a trocar as roupas de cama do quarto 3, meu celular tocou. Era Regina, ligando de São Paulo. Ivone, você não vai acreditar quem eu encontrei no shopping ontem. Quem? Cláudio! Seu filho estava trabalhando numa quiosque de conserto de celulares. Nos reconhecemos imediatamente e ele me convidou para tomar um café quando saísse do turno. Senti meu coração acelerar. E o que ele queria? Nada, Ivone. Esse é o ponto. Passamos 2 horas conversando e em nenhum momento ele perguntou onde você estava ou insinuou que precisava de ajuda financeira. Só queria saber como eu estava, como estava a vida. Falou muito sobre a terapia, sobre as mudanças que está fazendo. Parecia diferente, mais maduro, mais centrado. Você acha que é sincero? Olha, você sabe que sempre fui a primeira a desconfiar dele. Mas sim, desta vez parece sincero. Ele está vivendo uma vida simples, trabalhando duro. Não vi nenhum sinal do antigo Cláudio arrogante e materialista. Aquela conversa com Regina foi o empurrão que eu precisava. Naquela mesma noite, sentada na varanda da pousada com o notebook no colo, escrevi um e-mail para meu filho. Cláudio, nos últimos meses, tenho observado sua jornada de transformação através das mensagens que trocamos. Vejo um homem enfrentando as consequências de suas escolhas com dignidade, buscando melhorar, assumindo responsabilidade. Isso me enche de orgulho e esperança. Acho que está na hora de dar um novo passo. Se você quiser, estou te convidando para me visitar. Estou morando em Santa Catarina, numa pequena cidade chamada Praia do Sonho. Comprei uma pousada com o dinheiro da venda da chácara. Sim, aquela que você não sabia que existia. Chama-se Pousada Mar Azul e tem se tornado não apenas meu lar, mas minha realização pessoal. Sônia, minha amiga do Café Aconchego, é minha sócia. Regina vem nos visitar periodicamente. Tomás e Pipoca estão velhinhos, mas felizes, correndo na praia todas as manhãs. Temos uma vida simples, mas plena. Se quiser conhecer este pedaço do meu novo mundo, a porta está aberta. Não para o filho que me explorou e manipulou, mas para o homem em que você parece estar se transformando. Com amor, sua mãe. A resposta chegou na mesma noite, pouco antes de eu me deitar. Mãe, suas palavras me emocionaram profundamente. A oportunidade de te ver novamente, de conhecer sua nova vida, significa mais para mim do que consigo expressar. Estou com férias acumuladas na construtora e posso organizar meus horários no aplicativo. Seria possível te visitar no próximo fim de semana? Entendo se for muito em cima da hora. Prometo respeitar seu espaço, suas regras, seus limites. Não vou ficar na pousada. Posso encontrar um lugar para me hospedar na cidade. Só quero te ver, te abraçar, te mostrar pessoalmente o homem que estou tentando me tornar. Obrigado pela segunda chance que não sei se mereço. Com amor e gratidão, Cláudio. Quando mostrei o e-mail para Sônia na manhã seguinte, ela sorriu e me abraçou forte. Ele virá como visitante, não como filho mimado exigindo atenção. Isso já mostra uma mudança significativa.
Respondi a Cláudio concordando com sua visita, mas insistindo que ficasse na pousada. Tínhamos um quarto disponível, e ele seria nosso hóspede, não uma obrigação familiar. Organizei-me mentalmente para aquele reencontro, estabelecendo limites claros, mas também abrindo espaço para a possibilidade de uma reconciliação genuína. O sábado da chegada de Cláudio amanheceu com um céu de um azul intenso e o mar calmo, quase sem ondas. Acordei cedo, como sempre, e levei Tomás e Pipoca para nosso passeio matinal pela praia deserta. Enquanto os cachorros farejavam as conchas trazidas pela maré da noite, eu contemplava o horizonte, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Por volta das 14 horas, um táxi parou em frente à pousada. De dentro saiu um homem que, à primeira vista, eu mal reconheci como meu filho. Cláudio estava mais magro, com os cabelos mais curtos, vestido de forma simples com jeans e uma camiseta azul. Carregava apenas uma mochila e uma pequena sacola de presentes. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo que não via há muito tempo: humildade. Não havia arrogância, não havia aquela expectativa de que o mundo lhe devia algo. Havia apenas um homem nervoso, ansioso pelo reencontro com sua mãe. "Oi, mãe!" disse ele, parando a alguns passos de distância, como se não soubesse se podia se aproximar mais. "Olá, filho!" respondi, sentindo lágrimas nos olhos. "Bem-vindo à pousada Mar Azul." O Hélio olhou ao redor, admirando a construção pintada de azul e branco, as flores coloridas do jardim, a vista para o mar ao fundo. "É lindo, mãe. Exatamente como você sempre sonhou. Você se lembra disso? De como você sempre falava em morar perto do mar quando se aposentasse?" "Claro que lembro. Só não dava importância, como não dava importância para muitas coisas que eram importantes para você." Aquela admissão sincera quebrou algo dentro de mim. Estendi os braços, e Cláudio se aproximou para um abraço hesitante, que se transformou em um longo momento de reconexão. Nos braços um do outro, mãe e filho, ambos transformados por lições dolorosas mas necessárias. Quando nos separamos, apresentei-o a Sônia, que observava a cena da varanda com um sorriso emocionado. Tomás e Pipoca, sempre desconfiados com estranhos, se aproximaram para farejar o visitante. "Eles estão tão velhinhos", comentou Cláudio, abaixando-se para acariciar os cachorros. "Lembro quando você os adotou, eram tão agitados. Agora são cidadãos respeitáveis da praia", brinquei. "Vamos, vou te mostrar seu quarto, e depois podemos conversar na varanda. Temos muito o que colocar em dia." As horas seguintes foram de descobertas mútuas. Cláudio contou mais detalhes sobre sua nova vida: os 2 empregos, o apartamento modesto, as sessões de terapia que o ajudavam a entender os padrões tóxicos que havia desenvolvido. Falou sobre o fim do casamento com Patrícia, sem amargura, apenas constatando que nunca houvera amor verdadeiro ali, apenas interesses comuns baseados em materialismo. Eu compartilhei os detalhes da minha fuga planejada, de como havia organizado cada passo com a ajuda de Sônia, Regina, Geraldo e Anselmo. Contei sobre a vida na pousada, os saraus literários, as amizades que havia desenvolvido na pequena comunidade praiana. "Nunca te vi tão feliz, mãe", observou Cláudio enquanto tomávamos chá na varanda, vendo o sol começar a se pôr no horizonte. "Seus olhos estão brilhando de um jeito diferente. É porque finalmente estou vivendo a vida que escolhi, não a que os outros esperavam de mim. E você, Cláudio? Está encontrando alguma felicidade nessa nova fase?" Ele refletiu por um momento, olhando para o mar. "Não é uma felicidade fácil, como a que eu achava que tinha antes. É mais como uma sensação de estar no caminho certo, sabe? De finalmente estar crescendo, mesmo que doa às vezes." Sorri, reconhecendo naquelas palavras uma sabedoria que meu filho nunca havia demonstrado antes. "Essa é a melhor felicidade, filho. A que vem do crescimento, da superação, de se tornar uma pessoa melhor a cada dia." Quando a noite caiu, acendemos as luzes da varanda e continuamos conversando, agora com Sônia se juntando a nós. Para minha surpresa, Cláudio se mostrou genuinamente interessado na pousada, dando sugestões construtivas sobre pequenos reparos que havia notado, oferecendo-se para ajudar durante sua estadia. Antes de nos recolhermos,
Ele me entregou a sacola de presentes que havia trazido. Dentro havia um álbum de fotografias antigas que ele havia resgatado do apartamento em Campinas. Memórias que eu achava perdidas para sempre. Havia também um pequeno quadro pintado à mão, retratando a fachada da pousada Mar Azul com incrível precisão. Comecei a pintar nas sessões de arte-terapia, explicou ele, tímido. Não sou muito bom, mas fiz baseado nas fotos que você mandou por mensagem. Abracei o quadro contra o peito, emocionada com o gesto. Era muito mais do que um simples presente. Era um símbolo da transformação, da nova conexão que estávamos construindo. Vou pendurá-lo na recepção, prometi, para sempre me lembrar deste recomeço. Aquela noite, deitada em minha cama com Tomás e Pipoca aos meus pés, refleti sobre a jornada incrível que a vida havia me proporcionado. Aos 68 anos, quando muitos pensam que não há mais grandes mudanças pela frente, eu havia transformado completamente minha existência. Havia me libertado de relações tóxicas, encontrado coragem para recomeçar, construído um novo lar e uma nova fonte de realização pessoal. E talvez, apenas talvez, havia ajudado meu filho a encontrar seu próprio caminho de crescimento e redenção. O futuro ainda guardava muitas incertezas. A confiança quebrada precisaria de tempo para ser reconstruída. Haveria momentos difíceis, sem dúvida, recaídas talvez. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia esperança genuína. Não apenas pela minha própria vida, que finalmente havia tomado nas mãos, mas também pela possibilidade de ter meu filho de volta. Não como um parasita financeiro, mas como um homem adulto, responsável, capaz de uma relação saudável e equilibrada. Tomás levantou a cabeça sonolenta, olhando para mim com aqueles olhos que sempre pareciam entender tudo. Acariciei suas orelhas macias, sentindo uma onda de gratidão por esses companheiros fiéis que estiveram ao meu lado nos momentos mais sombrios. Estamos em casa, meus queridos, sussurrei para os cachorros. Finalmente estamos em casa. Meus queridos, essa foi a história da minha libertação financeira e emocional aos 68 anos de idade. Quando olho para trás e vejo tudo que vivi, desde os momentos de exploração até a coragem de recomeçar, sinto que preciso compartilhar as lições que aprendi nessa jornada transformadora. Fui uma mãe como muitas de vocês, que assistem a esse canal. Dediquei minha vida ao meu filho Cláudio, acreditando que o amor significava dizer sim a tudo, ceder sempre, permitir que meus limites fossem ultrapassados repetidamente. Durante anos, enquanto trabalhava como bibliotecária, economizava cada centavo pensando no futuro. Um futuro que estava sendo drenado pelos gastos excessivos do meu próprio filho, sua esposa Patrícia e a sogra Neide. Quando me vi deixada em casa para cuidar dos cachorros, enquanto eles viajavam para um resort de luxo em Ubatuba com o meu dinheiro, algo dentro de mim despertou. Aquela situação foi apenas a ponta do iceberg. Anos de cartões de crédito usados sem permissão, contas pagas sem agradecimento, empréstimos nunca devolvidos e aquela frase terrível que nunca esquecerei. Vai levar para o caixão? Depois que a senhora partir, não vai ser tudo meu mesmo? Talvez muitos de vocês se identifiquem com essa história. Talvez sejam os Ivones da família, sempre cedendo, sempre pagando, sempre se anulando para agradar filhos, netos, sobrinhos. Ou talvez sejam os Cláudios, que sem perceber, tratam seus pais idosos como caixas eletrônicos ambulantes, esquecendo que eles também têm sonhos, desejos e direito a uma velhice digna. O que aprendi é que estabelecer limites não é um ato de egoísmo, é um ato de amor próprio e, surpreendentemente, também um ato de amor pelos outros. Quando bloqueei os cartões, transferi minhas economias e vendi a chácara Vista Linda que ninguém sabia que eu tinha. Não estava apenas me protegendo. Estava dando a meu filho a oportunidade de crescer, de enfrentar as consequências de suas escolhas, de se tornar o homem que eu sempre soube que ele poderia ser. A mudança para Santa Catarina, a abertura da pousada Mar Azul com minha amiga Sônia, a nova vida à beira-mar com meus fiéis companheiros Tomás e Pipoca, tudo isso representou mais que uma fuga. Foi um recomeço, uma declaração de que nunca é tarde demais para tomar as rédeas da própria vida. Aos 68 anos,
Quando muitos acham que os grandes sonhos já ficaram para trás, eu provei que ainda havia tempo para realizar o meu. O caminho não foi fácil. A reação furiosa de Cláudio ao encontrar o apartamento vazio, suas ameaças de interdição judicial, as acusações de que eu estaria senil, tudo isso me machucou profundamente. Mas a dor da transformação era necessária, tanto para mim quanto para ele. Como disse a ele em nossa reconciliação, a melhor felicidade é a que vem do crescimento, da superação, de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Ver meu filho mudar ao longo dos meses, assumindo 2 empregos, vivendo em um apartamento modesto, fazendo terapia, reconhecendo seus erros em 12 páginas escritas frente e verso, me encheu de um orgulho que nenhuma mãe consegue explicar. A visita dele à pousada Mar Azul, aquele abraço hesitante na varanda com vista para o oceano, o quadro pintado por ele nas sessões de arte-terapia, foram momentos de cura para nós 2. Hoje, 3 anos depois daquela decisão radical de mudar de vida, posso dizer que valeu cada segundo de coragem, cada noite de insônia planejando minha saída, cada lágrima derramada durante o processo. A pousada prospera, com todos os quartos ocupados na alta temporada. Os saraus literários se tornaram uma atração na pequena praia do sonho. Tomás nos deixou no ano passado, com a idade avançada de 17 anos. Mas Pipoca ainda me acompanha nas caminhadas matinais pela areia, agora junto com Luna, uma vira-lata que adotei recentemente. Cláudio vem nos visitar a cada 3 meses. Reconstruiu sua carreira na engenharia, com um salário menor, mas com muito mais satisfação. Conheceu uma professora de história durante uma de suas visitas à pousada, uma hóspede encantada com nossos saraus, e estão construindo um relacionamento baseado em valores reais, não em bens materiais. Patrícia se casou novamente, com um empresário abastado de São Paulo. Neide continua a mesma, pelo que soube, sempre em busca de quem possa financiar seus luxos. E eu? Eu encontrei uma paz que nunca imaginei possível. Acordo todas as manhãs com o barulho do mar. Preparo o café da manhã para os hóspedes ao lado de Sônia, cuido do jardim, leio meus livros na varanda, organizo os saraus, conto histórias para as crianças da comunidade. Aos 71 anos, vivo plenamente, não como um fardo para minha família, não como um caixa eletrônico, mas como uma mulher que sabe seu valor e exige respeito. Se você está assistindo a este vídeo e se identifica com qualquer parte da minha história, quero que saiba, nunca é tarde para dizer chega. Nunca é tarde para estabelecer limites saudáveis. Nunca é tarde para recomeçar. Seja você quem sempre cede ou quem sempre toma, há uma lição aqui para todos nós sobre respeito, amor verdadeiro e dignidade. Agora, meus queridos, se essa história tocou seu coração, se você se emocionou com minha jornada ou encontrou inspiração para sua própria vida, peço que se inscreva aqui no canal Vovó Lembrou. Temos muitas outras histórias de superação, de pessoas comuns como eu e você, que enfrentaram situações extraordinárias e saíram fortalecidas. Deixe seu like neste vídeo. Acredite, deu muito trabalho para produzi-lo, para reviver essas memórias, para compartilhar com vocês cada detalhe dessa jornada. E por favor, deixe seu comentário contando o que achou da minha atitude. Você faria o mesmo no meu lugar? O que teria feito diferente? Já passou por situação parecida? Cada comentário é lido com carinho e nos ajuda a criar novos conteúdos que realmente importam para vocês. Além disso, quero fazer um pedido especial. Este canal é mantido com muito esforço e dedicação, e para continuarmos trazendo histórias reais e emocionantes todos os dias, precisamos da sua ajuda. Se puder contribuir com qualquer valor através do Valeu Demais, estará ajudando diretamente nos custos de produção, equipamentos e na busca por novas histórias incríveis como a minha. Essa forma de doação é fundamental para mantermos a qualidade e a frequência dos nossos vídeos. Com sua ajuda, podemos continuar inspirando e emocionando milhares de pessoas. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos. Temos histórias de superação financeira, de relacionamentos familiares reconstruídos, de segundas chances na terceira idade. Cada uma delas pode trazer uma perspectiva nova para sua própria vida, um conselho valioso,
uma inspiração inesperada. Agradeço do fundo do meu coração por você ter chegado até aqui, por ter me acompanhado nessa jornada de exploração, decisão, fuga planejada e recomeço. Espero sinceramente que minha história tenha tocado seu coração e talvez, apenas talvez, tenha plantado uma sementinha de coragem para suas próprias batalhas. Aqui é Ivone Pacheco, 71 anos, ex-bibliotecária, atual proprietária da Pousada Mar Azul, contadora de histórias, e uma mulher que descobriu que a verdadeira liberdade começa quando aprendemos a dizer não para o que nos diminui e sim para o que nos faz crescer. Até o próximo relato no canal Vovó Lembrou. E lembre-se, nunca, jamais é tarde demais para recomeçar.